como eu havia comentado em aula, eu vou gravar esse vídeo para fazer um breve resumo do que a gente já viu em harmonia A na primeira metade da disciplina. Todos esses materiais que eu estou mostrando aqui são os materiais que estão disponíveis no Moodle, e a minha ideia não é explicar absolutamente tudo, mas é simplesmente relembrar alguns conceitos, e aí depois vocês podem acessar pelo Moodle e refazer atividades, olhar esses materiais, porque são conceitos que a gente vai seguir trabalhando até o final das harmonias. O primeiro material que a gente trabalhou no início do semestre foi esse texto aqui com introdução sobre tríades e tétrades, mostrando aqui os padrões para formações de tríades e tétrades, e lembrando que esses são exercícios que são fundamentais de serem feitos no teclado, a partir de qualquer fundamental, identificar, né, todas as tríades, aumentada, maior, menor, diminuta, sempre buscando aqui a escrita enarmônica correta. Então, por exemplo, esse Si diminuto, Si, Ré, Fá, dobrado sustenido. Não é um Sol, porque a gente tem que ter essas tríades compostas, né, por terças. Tá? Então, esse é um texto aqui que tem uma série de exercícios. Quem não fez, recomendo muito que façam. Esses exercícios são bem fundamentais, né? E aqui em relação às tétrades, muita atenção nas tétrades, especialmente para as tétrades diminutas. Lembrando que a gente tem dois tipos de tétrades diminutas, partindo aqui, né, de um Si diminuto. Lembrando que na cifragem, a nossa bolinha, que é essa indicativa aqui, né, da tríade diminuta, a princípio essa cifra se refere só a uma tríade diminuta, embora tenha autores que utilizam, né, a bolinha com o sentido de um acorde de 4 sons. A rigor ele só se refere à tríade diminuta. E aí lembrando que nós temos duas tríades diminutas. A gente tem o acorde, se a gente colocar uma sétima menor junto, né, com essa tríade diminuta, a gente tem o acorde meio diminuto, né, aquela bolinha cortada, né, e que também a gente pode pensar esse acorde, né, como um Si menor 7 com a quinta diminuta, vê que muda só a quinta. E por fim, né, a tétrade diminuta, ou seja, a tríade diminuta com esse intervalo de sétima diminuta, que aí sim é o nosso Dim 7, o nosso acorde diminuto 7. E lembrando, né, que sétima sempre diminuta, que a cifragem ela não tem lógica. Nesse acorde o 7 significa uma sétima diminuta, nesse acorde o 7 é uma sétima menor, por convenções, né, desse sistema de cifragem, ok? Então, desse material, isso é o fundamental. Depois, ainda nas primeiras aulas, a gente viu esse material sobre tríades e tétrades que a gente fez em aula, mostrando algumas ideias de ciclos para vocês estudarem no teclado. É muito interessante, esse estudo aqui, para estudar, né, essas diferentes qualidades de tríades cromaticamente, o ciclo é esse aqui, na verdade, esse que eu toquei, menor, baixa a quinta para virar o diminuto, acorde maior, aumenta a quinta para virar o aumentado, que é muito perto de Dó sustenido menor, etc. Né? Esse aqui é um exercício que eu gosto, né, para quem está para vocês, né, firmarem tríades de todos os tipos, porque a gente tem que ter um reconhecimento imediato. Ainda nesse material aqui sobre tríades e tétrades, tem também, né, essas orientações sobre reconhecer tríades e suas inversões. Lembra, quando a gente tem tríades em estado fundamental, a gente sempre tem linha, linha, linha ou espaço, espaço, espaço. Então a gente enxergou aqui, qualquer configuração de que só tem linha ou só tem espaço, a gente sabe que isso aqui são empilhamentos de terças, e que a terça mais grave aqui vai ser a fundamental do acorde, tá? Então essa é uma dica, né? E acordes, né, invertidos, a gente vai ter misturas de linhas e espaços.
Então esse é um reconhecimento visual importante. Aqui nesse exemplo, ó, a gente tem esse acorde aqui, o programinha, né, tocou um pouco diferente, mas um acorde invertido, e que se a gente quer achar o estado fundamental, ó, vê que a gente vai mudando a posição dele, e uma hora a gente encontra a posição em terças, onde aqui a terça inferior é a fundamental. Outros conceitos que a gente viu, ó. Então, inversão, né, quando a gente tem um acorde com a fundamental ou com terça, quinta no baixo. Ideia de posição aberta e fechada, quando a gente fala em posição fechada, é quando a gente tem aqui a posição onde não tem nenhum espaço entre as notas do acorde, e uma posição aberta, qualquer posição, ó, poderia ter um Mi aqui para completar, mas o acorde está aberto, e geralmente ele vai ser aberto numa textura 4 vozes, com aquela configuração, né, soprano, tenor, baixo, cada voz na sua extensão. Ideia de dobramentos, que é quando a gente tem repetições, ó, então um acorde, ó, com a fundamental dobrada, com a terça dobrada, tá? E aqui, esse aqui a gente viu em aula, né? Quando a gente encontra um acorde complexo, para a gente chegar na identificação, é fundamental a gente estar em dúvidas, ó, tirar as notas repetidas, tipo esse Mi bemol, tipo esse Lá bemol. Ó, cheguei em 3 notas, o acorde está aberto, aí eu posso deixar ele dentro de uma oitava, e aí já consigo reconhecer, olha, está invertido. E aí vou chegando a posição de terças, ou descendo aqui para ficar mais fácil de enxergar, e a gente vê, né, que era um Lá bemol menor com a terça no baixo, com aquele Dó bemol no baixo, tá? Então, desse material, isso aqui são o aspecto fundamental, né, para vocês observarem. Depois, aí a gente começou a entrar na teoria da harmonia, né? A gente fez uma aula que eu nem vou resgatar aqui, que foi um aspecto um pouquinho mais histórico, um pouquinho mais abrangente, mas a gente foi chegando, e a gente foi chegando no sistema tonal e vendo, né, que quando a gente chega no sistema tonal, a gente tem um sistema harmônico fundamentado na tríade, onde a sonoridade harmônica são o uso de diferentes tríades construídas a partir das escalas maiores e menores, que vêm lá daqueles modos antigos que vocês estudaram, dos modos litúrgicos que vocês estudaram no contraponto, né? E que aos poucos, né, como a gente viu a aula, eles vão se reduzindo para modo maior e menores. E que essas tríades, dentro dessas escalas, a escala de Dó maior, as tríades formadas nessa escala, ou o seu campo harmônico, né? E a gente vê que estudar, né, a harmonia tonal, a harmonia centrada numa tonalidade, significa entender as funções dessas tríades, o que elas desempenham, quais são as progressões comuns, etc. E diferentes aspectos práticos, né? Como a gente harmoniza melodias, como a gente analisa, e mais adiante, né, como a gente vai entender frases musicais a partir da harmonia e outros aspectos, né, da análise. Então a gente viu aqui, né, o famoso ideia do campo harmônico. É importante a gente conhecer aqui o nome de cada um desses graus, ou seja, o acorde formado no grau da tônica, o acorde formado no segundo grau, no terceiro, especialmente aqui tônica, subdominante, dominante, sensível, né? Esses são os termos, né, fundamentais. E lembrando que na harmonia tonal, a gente aqui estamos sempre utilizando aqui em aula 2 tipos de cifragem, né? A cifragem cordal, que é essa notação aqui mais moderna, e a gente está usando no estudo da harmonia a cifragem por graus, que identifica sempre um grau em relação a uma determinada tonalidade, porque a gente estuda, né, a progressão 1, 4, 5, 1, de uma forma abstrata, genérica, que serve, né, para qualquer tonalidade, entender esses fenômenos. A gente já vai voltar aqui, né, o que significa, alguns detalhes da cifragem
gradual. Mas lembrando aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma cifragem, lembrando que a gente tem esses numerais romanos que vão indicar, né, ó, o acorde, a relação da fundamental de um acorde com a tonalidade. Então, esse Ré menor, sua fundamental Ré, é o segundo grau da escala de Dó maior, da tonalidade de Dó maior. E aí, quando é um acorde menor, em letra numeral romano minúsculo, então a gente usa um I minúsculo, literalmente, ó, acorde menor, minúsculo, maior, etc. E diminuto, né, a gente coloca, né, minúsculo com aqui, né, o símbolo do diminuto e aumentado com o símbolo mais, né, que é o símbolo universal do acorde aumentado. Lembrando que aumentado também tem outras cifragens do tipo, aqui ó, quinta aumentada, o C ao M nessa cifragem cordal, ao G também, os norte-americanos, né? E, então, assim, tem algumas variantes, né? Tá? E a gente viu, claro, como a gente tem tonalidades maiores e menores, né? A gente tem campo harmônico do modo maior e do modo menor. O modo menor é um pouquinho mais complexo, né? Por conta daquela questão da escala variável, do fato, né, da escala menor. Deixa eu mudar aqui a tonalidade só. Lá menor. O fato, né, da escala menor ser variável, né? A gente ter a menor natural e determinados graus se inflexionam, né? Lembra, o sétimo grau, ele é inflexionado para criar a sensível, então ele pode ser tanto Sol quanto o Sol natural em Lá menor, e o sétimo grau também pode ser Fá ou Fá sustenido, por uma questão mais melódica do que harmônica, e essa inflexão harmônica, ela ocorre especialmente no quinto grau, para formar a dominante, para formar esse acorde de tensão, com essa sensível, e no sétimo grau, que pode ser tanto o sétimo grau a subtônica, com o sétimo grau natural, quanto o acorde diminuto aqui construído na sensível, que vai ser, né, esse acorde aqui, né, de tensão, tá? E aí lembra, para diferenciar Lá maior de Dó menor, é a mesma armadura, mas uma música em Lá menor vai ter que aparecer o Sol sustenido. Se não aparecer Sol sustenido, não é Lá menor. A gente precisa desse acorde da dominante para definir essa tonalidade menor. A gente também viu, né, que a ideia da função harmônica, nós temos, né, 3 funções harmônicas com 3 significados distintos de repouso, afastamento, tensão e instabilidade. E progressões harmônicas geralmente caminham por esse ciclo, assim com essa gravidade sempre do retorno para a tônica. Esse é um aspecto fundamental do sistema tonal. A gente viu também que quando a gente, por exemplo, tem uma progressão 1, 4, 5, 1, tônica, subdominante, dominante, tônica, a gente, ó, se eu vou colocar aqui o pedal e vou tocar esses acordes, ó, vou segurar todos os acordes e viu que que aconteceu? Quando eu toquei isso aqui, eu acabei executando todas as notas da escala de Dó maior, né? Então, assim, é uma maneira de afirmar a escala harmonicamente, né? Enfim, um dos vários aspectos, né, da organização tonal. A gente viu também essa notação do grau melódico. Deixa eu colocar aqui para a gente olhar isso aqui. Ó, então, assim, um grau melódico, por exemplo, essa notação aqui, ó, se refere ao grau da escala. Ó, tá vendo? O grau melódico com um chapeuzinho, independente do acorde. Ó, eu tenho um acorde de Dó maior, eu tenho um acorde de Sol 7, ó, mas melodicamente esse Si, ó, é o sétimo grau, é a sensível da tonalidade. Tá? Então essa é uma notação, tá vendo? Mantive o Dó aqui na ponta, primeiro grau, 7, 1.
tá? Então essa é uma notação que algumas vezes a gente vai usar para investigar alguns aspectos. É fundamental, isso aqui também está no Moodle, tem um vídeo de reforço. Esse aqui é um estudo fundamental da harmonia, que é pegar qualquer tonalidade, por exemplo, aqui Ré maior, e tocar esse ciclo. 1, 4, 5, 1. E claro, depois também algumas variantes, como o famoso 2, 5, 1, né? Então isso faz parte para a gente conhecer a harmonia, a gente precisa fazer, né, essa parte, ok? Depois, então, aí o que a gente seguiu, depois que a gente viu essa introdução à tonalidade, a gente começou a olhar um pouquinho mais o campo harmônico com a ideia dos acordes primários e secundários, olhar das funções primárias e secundárias. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para Dó maior, a gente viu que nós temos os acordes fundamentais, 1, 4, 5, 1, que cobrem todas as notas da escala. Então, em tese, por exemplo, eu posso harmonizar qualquer melodia em Dó maior só com esses 3 acordes, porque qualquer nota melódica vai se encaixar em um desses acordes. E as outras tríades, a gente pode entender ela como substitutos, como sendo mais próximas sempre de uma dessas funções, de acordo com as suas notas em comum, né? Então a gente vê, por exemplo, que o Dó para o Lá menor tem 2 notas em comum, então esse Lá menor pode desempenhar também uma função, né, de tônica. O Fá maior é muito próximo do Ré menor, então, por exemplo, essa progressão 1, 4, 5, 1 e 1, 2, 5, 1 tem o mesmo sentido funcional, é o mesmo ciclo tônica, subdominante, dominante. Assim como aqui o 7º grau, ele é muito próximo, ó, do acorde, né, de Sol 7. Tem essas 2 notas em comum, e se a gente lembrar que o próprio acorde da dominante costuma ter a 7ª para ter o acréscimo de tensão, para a gente construir esse trítono aqui, entre Fá e o Si, né, que dá a tensão da dominante, ó, ele fica ainda mais próximo, né, desse 7. Então são acordes absolutamente assemelhados. A gente vai reestudar essa parte num nível maior de aprofundamento no próximo semestre, quando a gente olhar mais a fundo a teoria funcional da harmonia. Mas aí a gente precisa primeiro consolidar outras coisas. Então, esse semestre a gente vai falar de função ainda sem muita ênfase na função em si. A gente viu também em aula que, além, né, dessas notas em comum, a gente pode pensar determinadas notas da escala como sendo mais associadas a determinadas funções, né? Por exemplo, a nota Si, ó, que está aqui em vermelho, é a própria nota da instabilidade e da tensão, que só está presente aqui no acorde dominante. Então são aspectos bem fundamentais também da tonalidade. E aí a gente viu aqui claro, eu fiz uma explicação um pouco mais simplificada ali da função. A gente viu que se a gente comparar os acordes, a gente vai ver que mas o Sol maior ele é perto desse Si diminuto, mas ele também é perto do Mi menor. E o Mi menor também é perto do Dó maior. Então tem alguns acordes que têm associações funcionais um pouquinho mais ambíguas, tá? E esse assunto a gente precisa ver junto com a teoria funcional mais adiante. Nós escutamos alguns exemplos, especialmente esse aqui do Pixinguinha, onde a gente marcou os acordes, os seus graus no campo harmônico de Dó maior e as suas funções por cores, ó, função tônica, função subdominante, função dominante e tônica, o ciclo tonal, e também
mais adiante, quando a gente vai estudar em análise, vocês vão ver que esses ciclos têm muito a ver também com a organização das frases musicais, com a gente estabelecer um sentido completo de discurso musical. Passou pelas 3 funções, isso geralmente vai estar acompanhado também de um desenho musical que termina esse sentido. A gente viu também, ó, que nessa música tinham vários acordes, só que não fazem parte do campo harmônico de Dó maior, que são o Ré7, o Mi7, o Lá7, ó, contém notas que não estão na escala de Dó maior. E a gente viu que esses acordes aqui de sétima eram dominantes secundárias, ó, o dominante do 5º grau, ou seja, um acorde que precede o 5º grau, que leva até o 5º grau. Mesma coisa aqui, ó. O Lá7, que está ali, é a dominante do Ré menor. O Mi7 é a dominante do Lá menor, só que em vez de ir lá para Lá menor, ele engata aqui numa outra dominante com sétima, faz essa que a gente chama de uma cadeia de dominantes, né? O 5º do segundo e o 5º desse aqui. E ele poderia ser antecedido por outro 5º, pelo Si7, e sim fazer uma longa cadeia, um longo desvio para a gente chegar até esse acorde. Tá? Esse é um conceito que também a gente vai revisitar. E a gente viu que no modo menor as mesmas relações se estabelecem. Também, ó, no modo menor, ó, o 2º grau, o 4º grau, ó, é muito próximo do 2º grau, exatamente as mesmas relações, né? O primeiro é próximo do 6º, a dominante e o 7º seguem tendo aquela relação. Lembrando que no modo menor, uma das características fundamentais é que, algumas características, tem várias, né? Mas prestem bastante atenção no 2º grau do modo menor, que é uma tríade diminuta, ou se a gente colocar uma sétima, uma tétrade meio diminuta, uma sonoridade muito característica do modo menor. Ter esse 2-5-1 com a tríade diminuta, tá? E agora, mais recentemente, então a gente viu essa parte mais teórica e agora na última aula a gente estava abordando um pouquinho mais a ideia da cifragem gradual, que é essa aqui que está sempre aparecendo no vídeo. E a síntese, esse material, né, que está aqui no Moodle, ele está bem detalhado. Tem inclusive um vídeo de uns 20 minutos no Moodle explicando assim a origem da cifragem funcional, da cifragem gradual em relação, né, àquelas ideias de cifrar o baixo, do baixo cifrado. Vocês podem olhar isso depois com mais calma. Eu expliquei um pouco em aula, mas é uma explicação que vale a pena revisitar quando vocês tiverem dúvidas assim sobre o significado, né, daqueles números nessa cifragem. As convenções fundamentais, ó, já comentei, né, dessas convenções agora há pouco, né, do maiúsculo para acordes menores, minúsculo, acordes, né, vou botar um outro acorde, acordes, né, quintas diminutas, acordes aumentados, meio diminuto, né, com a bolinha cortada, tá? E dessa parte acredito que vocês não têm dúvidas. Lembrando, ó, que a cifragem é referencial. Vou fazer aqui uma coisa. Vou tocar esse acorde de Dó maior, ó, e vou trocar a tonalidade aqui, ó. Então, em Sol, esse acorde é o 4º. Em Fá é o 5º. Em Lá menor é o 3º. Em Lá maior, ó, o que acontece? Ele é o 3º grau, mas o 3º grau bemolizado, né? Porque a escala de Lá maior tem o Dó sustenido. Para eu chegar no Dó maior em Lá maior tem que ser um 3º grau alterado, tá? Então, assim, a cifragem é toda, por isso que ela é referencial, né? Lembra que ela quer dizer, ela quer achar a relação do acorde em relação ao centro tonal, a distância
em relação a esse centro tonal, que determina também a função do acorde nesse centro tonal. E o aspecto que é confuso, que é difícil no início, são essas cifragens aqui, ó. Lembrando que qualquer tríade nessa cifragem gradual, ó, quando a gente tem estado fundamental, a cifragem é simplesmente o grau, sem nada indicado. Ó. Em primeira inversão, qualquer tríade, ela vai ter o numeral 6. Independente de quantas notas eu tenho, quantos dobramentos, que nota está no topo, tudo é a mesma inversão. De onde vem isso? Que é a questão um pouco mais complexa. Lembra que esses números eles vêm da ideia do baixo cifrado. O baixo cifrado cifrava todos os intervalos em relação ao baixo. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui um intervalo de uma sexta e um intervalo de uma terça. E o baixo cifrado não interessa, ó, tanto faz a posição, se seja uma terça, uma sexta, uma terça, ele vai dizer que é tudo a mesma coisa. Então a origem dessa cifragem é aqui o baixo cifrado. Só que depois, com o tempo, foi se criando algumas abreviações para essa cifragem. Em vez de falar um monte de número, colocou só alguns números para simplificar, para dizer assim que, olha, o fundamento desse acorde é que ele tem esse intervalo de sexta característico, tá? Então, no fundo, a gente decora, literalmente, ó, 6 é um acorde de em primeira inversão. Um acorde em segunda inversão, ó, qualquer tríade vai levar 6, 4, refletindo essa característica, né, dessa estrutura intervalar presente em todos esses acordes. E como eu comentei em aula, lembra, a harmonia vem do contraponto é harmonia, é tudo, no fundo, um grande sistema que se mistura. Esses números se usavam também porque isso tinha um significado. A gente olha 4 e a gente já sabe que 4 tem um quê dissonante. E, de fato, a gente vai ver mais adiante que esses acordes de segunda inversão, eles têm um uso meio como no contraponto, a dissonância geralmente ela resolve. Também esses acordes, geralmente, eles resolvem, ou melhor, caminham para um acorde mais estável. Quando a gente estudar cadências, a gente vai estudar um exemplo disso aqui. E as tétrades, a mesma ideia. Ó, aqui do lado eu tenho a cifragem completa, vocês não têm que saber, mas que seria a cifragem intervalo a intervalo aqui, ó, e as abreviações que a gente tem que conhecer. E aí tem um macete, ó. 7, acorde em estado fundamental, 6, 5, 4, 3, 2. Vê sempre diminuindo, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alguns autores usam 2, 4 também. É a mesma coisa, só um tipo de abreviação diferente, tá? Então, ó, qualquer acorde de sétima, tanto faz se é menor ou diminuto, ó, a qualidade ela vai por aqueles outros parâmetros, se é né, maiúsculo ou minúsculo, né? E a inversão, dependente do tipo de acorde, ó, passando pelo campo harmônico invertido, sempre vai ter essa mesma cifragem. Sol 7, Mi 7, Lá menor 7, etc. No início é um pouco confuso, mas depois a gente vai se acostumando. Certo? Então, pessoal, era esse, acho que os aspectos que eu gostaria de reforçar com vocês. E agora nós seguimos em aula com mais exercícios, vamos aos poucos entrar na escrita, na harmonização.